Olá, hoje eu quero falar com você sobre persistência, a importância de não desistirmos, a importância de ir até o final, mesmo que o cenário no qual nós estamos inseridos seja desfavorável. Nós vamos ver através da palavra que o Senhor, ele é especialista em mudar cenário. O povo do Egito estava fugindo e o cenário era terrível, Faraó atrás e um mar logo à frente. Que cenário difícil. Qualquer um iria desistir e se render ao inimigo. Mas o povo persistiu e atravessou o mar. Deus abriu o caminho no meio do mar. Deus criou uma situação para favorecê-los. E talvez você fale assim, mas aí foi um milagre muito espetacular. E nem todos nós vivenciamos milagres espetaculares como o povo de Israel vivenciou diante de uma situação. Então eu vou pegar um exemplo do cotidiano, um exemplo prático para trabalhar com você a importância da persistência. Eu não sei se você já leu a história de Rispa. A história de Rispa é um exemplo prático de persistência. A história de Rispa está em 2 Samuel, capítulo 21. A Bíblia vai nos contar que houve uma grande seca em Israel e durante 3 anos não chovia. E ciente de que todas as vezes que Deus fechava as janelas do céu era porque tinha algo que precisava ser corrigido, que precisava ser acertado, Davi vai fazer o que é certo, ele vai consultar ao Senhor para entender a razão daquele problema que eles estavam vivendo. E quando ele consulta o Senhor vai falar para ele, a razão da seca. Vai dizer para ele que era por conta, de uma situação que tinha acontecido com os gibeonitas. E quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas foi um povo que entrou para fazer parte ali de Israel através de uma ação impensada de Josué. Logo quando Josué ele conquista Jericó e começa a avançar para conquistar todas as terras ali de Jerusalém e se estabelecer como povo, como nação naquele território, ele vai ser enganado pelos gibeonitas. Os gibeonitas se disfarçam de um povo distante e vêm pedindo para fazer aliança com Josué. E Josué, olhando a aparência, olhando a circunstância, ele vai fazer ali uma aliança com os gibeonitas, que eram um povo daquela terra, disfarçados de pessoas de uma terra bem distante. Vem com odre velho, com pão velho e engana direitinho. E Josué, antes de orar ao Senhor, faz uma aliança. Depois que ele faz a aliança, ele descobre que os gibeonitas moravam ali naquele território, que os gibeonitas eram o povo daquela terra, que ele tinha sido enganado. Aí depois que ele foi enganado, é que ele vai consultar ao Senhor, Por conta desse erro, os gibeonitas, eles vieram fazer parte ali do povo, eles estavam ali cortando lenha, eles estavam ali tirando água das cisternas para o povo de Israel, mas estava ali dentro, infiltrado. Quando Saul, o primeiro rei que houve em Israel, assume nessa posição de rei, ele resolve colocar as coisas em ordem e aí ele persegue os gibeonitas. Ele rompe com uma aliança dos antepassados, uma aliança que Josué havia feito. E por conta disso, Deus vai impor uma sanção ali, porque Deus respeita muito, as alianças que são feitas aqui, O que é ligado na terra é ligado no céu. Então, Deus respeita as alianças. Então, se você fez alguma aliança, você sabe bem, o quanto essa aliança ela é respeitada por Deus e o quanto nós precisamos ter essa convicção dos princípios, que são utilizados por Deus para agir na nossa vida, para agir sobre a nossa casa. Então, agora, diante dessa situação toda, vai surgir Rispa,
uma mulher persistente, foi uma concubina de Saul. E Rispa teve 2 filhos com Saul. E os gibeonitas, quando são chamados por Davi, são convocados por Davi a comparecer ali, né, para conversarem sobre as afrontas que eles haviam sofrido ao longo da história. Ao fazer esse resgate da história deles, eles vão se dirigir a Davi, né, e vão pedir que sejam oferecidos 7 dos filhos de Saul para ser entregue nas mãos deles, para que essas 7 pessoas, esses 7 rapazes, pudessem ser mortos, né, no madeiro. Né? A morte no madeiro era uma morte já triste para o povo de Israel, porque quem era levantado no madeiro era maldito, era considerado maldito de Deus. E agora eles pedem que 7 dos filhos de Saul fossem erguidos no madeiro, enforcados no madeiro. E diante desse pedido, né, eles não pediram prata, eles não pediram ouro, eles não pediram nenhuma benesse para o seu povo ali em meio ao povo de Israel. Eles não pediram nada específico para o povo. Eles pediram apenas essa ação, essa vingança contra a casa de Saul. E Davi atende, né? Davi atende a esse pedido e os sete rapazes são erguidos, são enforcados. 2 filhos de Rispa, né? E 5 filhos de Merabe, da filha de Saul. 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul, com a concubina, com a Rispa. E olha só como essa mulher vai marcar a história, como essa mulher vai nos ensinar a ser persistente. Ela já estava com os filhos em uma situação irrevogável, né? A sentença já havia sido decretada, os meninos foram enforcados, os meninos estavam agora pendurados ali no madeiro, e ela decide ficar cuidando dos corpos dos meninos, porque de dia tinha as aves que vinham para comer os corpos que estavam ali já entrando em decomposição, e à noite tinha as feras que vinham, né, também para comer os corpos. E para proteger os corpos, para não permitir que os corpos dos meninos fossem profanados, Rispa se propõe a pegar um pano de saco, e ela fica ali de dia abanando para que as aves não comessem a carne dos meninos, e à noite ela fica ali espantando as feras. Olha que coragem. A Bíblia não precisa o tempo em que Rispa ficou nessa situação. A Bíblia não fala, a Bíblia só marca um início, né, da colheita, né? Quando começam as chuvas, provavelmente ali no final do mês de março, início do mês de abril, ela começa a desempenhar essa função. E ela fica ali por muitos e muitos dias protegendo os corpos dos meninos. Todos passavam e olhavam, viam ali os corpos expostos, alguns tampavam o nariz porque já cheirava mal, mas Rispa estava ali, persistente. O judeu ele tem uma crença, né, com relação ao sepultamento dos corpos, e ela considerava isso digno para os filhos. Eram filhos de um rei. Havia leis referente a como deveriam ser enterrados os reis. Havia privilégios que os reis recebiam quando assumia essa tão nobre missão de representar o povo. E Rispa, talvez sem conhecimento ou com conhecimento disso, mas ela fica ali, posicionada, diante daquele cenário devastador. Ela fica ali, de dia e de noite. Eu nunca vi uma mulher tão persistente quanto Rispa. Diante de um cenário já de devastação. Eu fico imaginando o coração daquela mulher, a alma daquela mulher, diante daquele cenário. A Merabe tinha 5,
mas ela foi para casa com a sua dor. Ela foi para casa, foi viver o seu luto em casa. Só que Rispa não contentou em ir também viver seu luto em casa. Ela não podia acostumar com a ideia de ver o corpo dos filhos dela profanado. E ali ela ficou plantada de manhã e à noite. Não tinha tempo para parar, para descansar. Ela estava ali entregue a essa missão. Ela não desistiu dos filhos. E a Bíblia não precisa o período, mas eu imagino que foram ali por muitos meses. E ela ficou nessa posição, até que o rei ficou sabendo. E quando Davi fica sabendo, né, que Merabe estava ali, ele se comove. E ele vai lembrar, Davi era bastante justo com relação a essas coisas. Ele buscava sempre, a gente vai ver que quando ele vai transportar a Arca da Aliança, na primeira tentativa ele transporta errado, mas na segunda ele vai consultar a lei para aprender a forma correta de transportar. Então eu acredito que ao olhar ali as leis, ao consultar ali, ele entendeu que havia sim, né, de ser, havia leis que tratavam da forma como os reis deveriam ser sepultados, a honraria para o rei, até mesmo no seu sepultamento, até porque as outras nações preservavam isso com seus líderes, para com seus representantes. Então Davi, agora, diante daquele cenário, diante dessa persistência dessa mulher, ele se lembra do corpo de Saul e se lembra do corpo de Jonatas, que estavam lá, foram preservados também, mas por um povo que havia guardado o corpo de Jonatas e de Saul. E Davi vai até esse povo, ele vai buscar o corpo de Jonatas, ele vai buscar o corpo de Saul. E ele traz os restos mortais destes homens que marcaram sim aquela história, né, que foram importantes para aquele cenário, que foram homens que conquistaram, apesar de, em determinado momento, Saul se afastar do projeto inicial de Deus para a vida dele, mas a história não pode ser apagada, né? Ele conquistou, ele foi muito importante para o povo de Israel por um período. E agora Davi, ele traz agora os restos mortais do rei, ele traz os restos mortais de Jonatas e junto com os restos mortais dos filhos de Merabe e dos filhos de Rispa, ele vai tirar os corpos dos meninos ali do madeiro e vai conceder àquele povo, àqueles homens, um enterro digno. Que coisa linda! Como a persistência dessa mulher foi de fundamental importância para oferecer àqueles homens um sepultamento digno. E olha que foi uma coisa, né, uma ação desafiadora. O cenário já era um cenário de ponto final. Não tinha mais nada que fazer, né? Mas Rispa, ela se posiciona de uma forma diferente. Ela entendia que os seus filhos, ainda que tiveram que pagar por uma sentença, tiveram que, por conta de uma herança maldita, digamos assim, eles tiveram que cumprir ali uma sentença e foram sentenciados à morte, ela não podia desistir deles. Eles mereciam um enterro digno. Nesta manhã eu não sei do que você tem desistido. Talvez você olhe para uma situação, você olha para os seus filhos, talvez alguns envolvidos nas drogas, na prostituição e em tantas outras coisas que te angustia a alma. E talvez você já tenha orado e agora você diz assim, eu já não aguento mais orar. O cenário não muda. Eu quero te dizer que vale a pena persistir um pouco mais. Vale a pena orar até que algo aconteça. Vale a pena orar até que o coração do rei se mova em seu favor. Se um coração de um homem foi movido por conta da persistência de uma mulher, imagina o coração de Deus.
Imagina Deus que está olhando para você, que te contempla e que tem projetos e pensamentos de paz ao seu respeito e a respeito da sua família. Imagina Deus que fez promessas para a sua vida e que disse, olha, crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Ele tem projeto para a sua família e no projeto de Deus inclui salvação. Então não desista. O cenário às vezes é desfavorável, mas em cenários desfavoráveis Deus trabalha. Quando todas as portas se fecham e parece que não tem saída, Deus manifesta o seu poder. Agora nós precisamos desenvolver a persistência, porque nós estamos vivendo um tempo, de amores líquidos, que desfaz com muita facilidade. Nós desistimos com muita facilidade. Nós não estamos mais habituados a viver o tédio. Nós não estamos mais habituados a esperar, É tudo muito rápido. É o tempo do micro-ondas, Vai lá e esquenta rapidinho. E por viver esse período, nós também não estamos persistindo em pessoas. No primeiro conflito, a gente desiste. E nesta manhã eu quero te dizer, não desista, persista. Persista, porque Deus pode mudar o cenário. Deus pode mudar a história. Aquilo que parece que não tem jeito, Deus pode mudar. E nesta manhã, eu estou aqui para te falar, persista. Deus, Ele é contigo. Persista se você encontra base bíblica para persistir. Se você encontra base para continuar, persista. Persista confiando na palavra. Persista acreditando nas possibilidades. Persista acreditando naquilo que Deus pode fazer, ainda que não haja possibilidade na visão humana. Aqueles meninos tiveram um enterro digno. Saul, juntamente com Jonatas, tiveram também um sepultamento digno de um rei de Israel. E no final da história, Rispa pôde dormir em paz. Porque imagina, qual a mãe que dorme em paz, vendo os filhos expostos e sabendo que a qualquer momento o corpo deles podem ser profanados? É muito difícil dormir em paz, ciente disso. E eu não sei no que você precisa persistir, mas eu posso te dizer que Deus, Ele é contigo. Persista porque vai valer a pena. Persista porque você vai sim obter êxito naquilo que está no projeto de Deus para a sua vida. Eu vou orar por você nesta manhã. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença porque cremos em Ti, na Tua palavra. Hoje, Senhor, através da vida de Rispa, nós aprendemos o quanto a persistência é fundamental para mudar uma situação. Senhor, nos ajude a ser mais persistentes. Nós estamos vivendo um momento, Pai, onde todas as coisas fluem conforme o nosso desejo e se não acontece no tempo que queremos, nós nos frustramos e não estamos mais habituados a viver o tédio. Mas nesta manhã eu quero te pedir, gere em nós, ó Deus, um coração persistente. Gere em nós, ó Deus, um coração que não abre mão das pessoas e nem daquilo, Senhor, que o Senhor colocou em nossas mãos. Gere em nós, ó Deus, um coração que de fato faz conforme as forças. Nesta manhã, ó Pai, nós te clamamos, crendo no milagre que o Senhor pode fazer. Talvez essa mãe esteja agora orando, Pai, por um cenário devastador. Ela olha para a situação e ela não vê uma saída. Ela olha para as circunstâncias e ela não vê nenhuma possibilidade de dignidade para essa família. Mas nesta manhã, Deus, nós cremos que assim como o Senhor moveu o coração do rei Davi, o Senhor também pode se mover em prol dessa mãe, em prol desse pai que tem apresentado a família. Talvez o cenário seja desfavorável,
mas nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. E assim como hoje, Pai, nós estamos testemunhando, estamos contando o testemunho de Rispa com relação à persistência. Que nós também sejamos, Pai, um testemunho de que vale a pena persistir, de que vale a pena persistir pelos nossos. E por isso nós te clamamos nesta manhã. Ajuda-nos e nos instrui conforme a tua bondade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa persistir aí, de acordo com o propósito do Senhor. Fica com Deus.